A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais um dia estamos aqui de pé pela misericórdia, pela graça do nosso Deus. Que louvado seja o nosso Senhor, que vive para sempre. Vamos falar com Deus, amados, já neste início de dia. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na sua presença, Pai. Eu, Senhor, na forma de serva do Senhor Deus, me coloco na tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. A orar, meu Deus, pela minha vida, pela minha casa e por todos os ouvintes, meu Deus, deste canal no YouTube. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso estenda as suas mãos sobre as nossas vidas, Pai. É que tudo aquilo, Senhor, que tem sido impossível para nossas vidas se torne possível em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor da glória, se porventura o inimigo, o adversário havia amado, Senhor, planejado mal, planejado desgraça, armado ciladas contra as nossas vidas para este dia, Pai. Em o nome de Jesus Cristo eu peço, Senhor, ponha por terra todo o mal. E que as nossas vidas sejam protegidas e agraciadas e que sejam dominadas por Ti, Pai. Assim eu entrego as nossas vidas nas mãos do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, amados irmãos, aqui estamos, para ouvir a palavra do Senhor, Eu confesso que tenho um grande prazer em ouvir a palavra de Deus. E tenho um grande prazer em poder compartilhar também a palavra de Deus, Eu me sinto feliz por poder fazer alguma coisa que agrada ao meu Deus, É claro, irmãos, que em meu coração e minha vida há um desejo de fazer sempre mais, fazer sempre melhor, Mas como eu já disse aqui, a vida da gente, principalmente a vida das mulheres, é muito, cheia de coisas para fazer, Então, se Deus assim permitir, mais para frente a gente consegue fazer mais ainda, Mas é necessário que a gente cuide da casa, trabalhe fora, tem os nossos afazeres, Mas quem dera, amados irmãos, eu tivesse a oportunidade de estar dia e noite só ouvindo a palavra de Deus e falando de Deus. Assim eu faria, porque eu amo ouvir a palavra de Deus. Mas, tudo é no tempo do Senhor, amados? Vamos, amados irmãos, ouvir já o que o Senhor tem a falar conosco nesse dia. Primeiro, eu já peço aos irmãos aqui que ouvem a palavra de Deus e vocês que gostam da palavra do Senhor, Porque a palavra de Deus nos ensina que feliz é o homem e a mulher que tem sede de ouvir a palavra de Deus. Feliz é este, porque ele vai ser suprido, ele vai ser saciado, E vocês que ouvem a palavra de Deus aqui todos os dias, que estão sempre a compartilhar, Eu peço que compartilhe mais, esteja sempre a compartilhar a pregação, a oração com mais pessoas, para que também mais pessoas sejam abençoadas e que você também esteja a participar da evangelização, compartilhando a palavra de Deus. Amém, amados irmãos? Eu peço a vocês também que ainda não são inscritos no meu canal, que se inscrevam no meu canal, para que assim este canal cresça, em nome de Jesus. Porque a gente sabe, amados, que muitas coisas que não edificam, essas notícias, às vezes fake news, notícias às vezes que não tem nada a ver para edificação espiritual, muitas das vezes destrutivas da mente, destrutivas de sentimentos, cresce, se expande, porque o povo, eles se envolvem mais e se importam mais com as coisas que não tem nada a ver com Deus, Mas nós, amados, que estamos cientes das coisas de Deus e que amamos a Deus, Vamos compartilhar a palavra de Deus, está sempre orando a Deus para abençoar o evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, porque nós sabemos, amados irmãos, estamos vendo aí em outros países que pessoas cristãs que servem a Deus, que falam da palavra de Deus, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos por falar da palavra de Deus. E nós aqui, graças a Deus, ainda aqui no Brasil,
Louvado seja Deus, nós estamos tendo a liberdade para ouvir a palavra de Deus, para falar de Deus, né? Devemos orar, amados irmãos, para que Deus não permita o mal nos impedir de ouvir a palavra de Deus e de falar de Deus. Devemos sempre estar orando a Deus. Mas nós sabemos, amados, que um dia isso vai acontecer, né? Mas que não seja com as nossas vidas, né? Que nós possamos ter essa liberdade sempre, né? Porque eu não consigo nem imaginar, amados, ficar sem ouvir a palavra de Deus e sem poder falar de Deus, né? Seria terrível. Que Deus nos livre, né? Vamos estar sempre orando para Deus abençoar, né? Que nós possamos estar sempre fazendo a vontade de Deus. Amém, amados? Compartilhe a palavra com mais pessoas, se inscrevam no canal e vamos ajudar a palavra de Deus crescer, né? Se Jesus voltar a nos buscar, pelo menos nós podemos ganhar almas, podemos, através de nós, falar do amor e da salvação de Jesus, né? A palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje para nós meditar, amados, ela fica no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 8. 1 Crônicas 13, 8. E Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cântico, e com harpas, e com alaudes, e com tamborins, e com símbalos, e com trombetas. E chegando à eira do Quedom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. Amém, amados? Então, amados irmãos, o que Deus está nos ensinando aqui, através da palavra dele, né? Deus fala conosco todos os dias, amados irmãos, e ele tem uma palavra todos os dias conforme as nossas necessidades, né? Deus sabe o que eu tô precisando hoje, sabe o que o irmão tá precisando hoje, o que a irmã tá precisando. Então ele manda a palavra conforme a nossa necessidade de ouvir, né? O Senhor falou hoje conosco e eu gosto de explicar bem desde o início, amados, porque, né, aqui tem pessoas, eu sei, que já conhecem a palavra de Deus, que já conhecem Deus, tem pessoas aqui que já adoram a Deus, que já louvam a Deus. Aqui no canal tem pessoas que pregam a palavra de Deus também, né? Mas tem aqueles que estão recém chegando, tem aqueles que ainda, né, estão conhecendo, não conhecem tudo. Então, para que não fique muitas dúvidas, né, eu gosto de explicar assim, né, meio detalhado, né? Porque tem pessoas que estão chegando agora, né, não conhecem a palavra de Deus, então é necessário que se explique um pouco mais, né? Eu entendo que há pessoas que até digam, nossa, irmã, adianta aí, não precisa falar tanto, né? Eu entendo que há pessoas que já conhecem, mas por ter pessoas aqui que recém chegam, que muitos ainda não conhecem, então é necessário que eu explique um pouco detalhado, né? Então, o Senhor Deus de Israel, lá no tempo de Davi, quando Davi era rei, que Davi vinha lá do tempo de Moisés, né? Deus se fazia presente, a presença de Deus, ela estava dentro de uma arca, a qual Deus, né? Eu só vou resumir um pouco, né? A qual Deus deu as instruções para Moisés, como formar o templo, né? Que era a igreja deles aquele tempo, como formar, né, o altar para o sacrifício, para a oferta. Então Deus deu um detalhe para Moisés, como fazer tudo detalhe por detalhe, né? E Deus mandou Moisés fazer a arca, tudo detalhe por detalhe, né? Aonde a presença de Deus estaria ali, naquela arca, né? Então, Deus, ele instituiu certinho os homens. Ou qual homem ia acender o cartiçais, ou qual homem ia degolar os animais, ou qual homem ia limpar o templo, ou qual... Deus estipulava certinho, né? Assim como ele separou certinho, né? As pessoas e deu as instruções, ele deu os dons, ele deu os talentos para cada um, conforme ele deu. Então, ninguém poderia desobedecer às ordens de Deus, né?
Aquele tempo antes de Jesus, amados irmãos, antes de Jesus vir morrer por nós, aquele tempo, quem pecasse contra Deus era morto. Não tinha direito de se arrepender e pedir perdão. Deus me perdoe porque eu te feri, porque eu te ofendi. Não. Era morto. Deus matava na hora. Então, amados, Deus vinha naquela arca ali, era a presença de Deus, né? Então, Deus que dizia onde ficava a arca, com quem que podia pôr a mão na arca, quem que não podia pôr a mão na arca, né? Então, era só os homens santos separados que Deus deixava, né? Não quer dizer assim, então tinha alguns santos, né? Deus sabia quem era santo e quem que não era, né? Porque ele escolhia as pessoas certas. Porém, nesse tempo lá que Davi estava trazendo a arca, né, para a terra dele ali novamente, a palavra de Deus diz, né? Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a força, né? Eles estavam batendo tamborim, tocando gaita, harpa, trombeta, mas estavam fazendo aquela festa. Como hoje a gente às vezes vê nas igrejas, né, mas que já não existe mais. Que há 30 anos atrás, quando eu ia nas igrejas, né, quando eu era jovem ainda, eu me recordo de que um dia lá, que era o dia de buscar a presença do Espírito Santo nas igrejas, misericórdia, que bênção, era só louvor, louvor, e vem Espírito Santo, e vem Espírito Santo. Olha, era um dia de culto só de adoração e de buscar a presença do Espírito Santo. Né? A gente via que o fogo descia, né? Pessoas, né, recebiam o batismo com o Espírito Santo, né? Então, imagina lá esse tempo de Davi, né? Era uma festa enorme, né? Ali na presença de Deus, porque estavam trazendo a arca, Deus estava ali. E ele estava naquela festa, regozijando, felizes, alegre, né? Com a presença de Deus ali, né? E a palavra do Senhor nos diz que eles estavam lá cantando, pregando, se alegre, né? E quando chegar a eira de Quidom, estendeu-se Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçaram. Entende, amados? Então, tinha as pessoas certas que eram para trazer a arca, e tinha a pessoa certa que ia pôr a mão na arca, se fosse necessário. Quem não tinha a autoridade de Deus não podia fazer isso. Entende, amados? E se Deus queria assim, né? Ele é Deus, né? Que nem nós sabemos, né? Que Abraão tocou em Deus, no peito de Deus. E Deus não matou Abraão, né? Por que Uzias Deus matou? A gente não sabe porque Deus sabe, né? Porque Abraão, a palavra de Deus diz que Deus chama Abraão de seu amigo. Então, quando essa pessoa, né? Como é que é o nome dele? Uzias. E quando ele tocou na arca, Deus matou ele na hora. E ele não tocou porque ele quis. E ele sabia que ele não podia tocar. Ele sabia. Porém, a palavra de Deus diz, né? Os bois tropeçaram. Então a arca ia cair por terra, ela ia tombar. Os bois tropeçaram, então a arca ia tombar, ia cair. E ele, por cuidado que não caísse, foi por cuidado, ele tocou na arca. Para segurar, para não cair na terra. E foi o fim dele. Ele morreu. Deus matou ele na mesma hora. Então se estendeu acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ele ali perante Deus. Perante a arca estava ali a presença de Deus. E Uzá tocou na arca, não por gosto, amados, porque os bois tropeçaram, então a arca ia cair. Ele, para não cair, ele segurou. E ele morreu na mesma hora. O que Deus nos ensina através dessa palavra? Deus nos ensina que ele é santo. Santo de santo, que nós sabemos. E tudo que é dele é santo. Né? Sabemos que a igreja é um lugar santo. O altar da igreja é o lugar mais santo da igreja.
Sabemos que há homens e mulheres que fazem a obra de Deus, que Deus os chama de os santos. Sabemos que a Santa Ceia, que é aquele ato que a gente participa uma vez por mês na igreja, é santo. Por quê? Quando a pessoa do pastor apresenta a Deus o pão e o suco, ele é transformado no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Então é santo. E o que o Senhor nos ensina aqui, através dessa palavra? Que para tocar em Deus, e que para tocar em tudo que é santo de Deus, só pode tocar quem é santo também. Ah, mas aí a pessoa diz, então eu não posso ir na igreja, pois eu estou em pecado, eu sou pecadora. Ah, mas então eu não posso, participar das coisas de Deus. Não, amados. Pode ir na igreja, pode louvar, pode cantar, pode orar, podemos falar com Deus, porque Jesus veio e quebrou essa regra, que nós não podíamos falar com Deus. Portanto, há algumas coisas em exceção que é santo, que nós temos que nos santificar para poder tocar. Exemplo alguns, O altar. Pregar a palavra de Deus em cima do altar. A pessoa tem que ter certeza absoluta que ela tá apta para ela tomar o altar. Porque a igreja é santa, toda. Mas o altar é o lugar mais santo. A pessoa tem que ter na cabeça, não é o pastor quem tem que ver se ela é santa ou se ela não é santa. Porque o pastor não mora junto com o obreiro, junto com o evangelista na casa. O pastor não tá 24 horas vendo a pessoa. Que eu já vi muitas pessoas dizer, por que o pastor deu oportunidade para fulano que tava lá se prostituindo e fulano lá que tava brigando e que brigou com fulano e que discutiu e tava lá em cima do altar pregando. Aí porque fulano tava traindo a esposa e traindo o esposo e tava lá em cima do altar pregando, e porque o pastor disse. O pastor muitas das vezes não consegue nem saber, quando ele vai saber, ele já tinha deixado, ele não sabia de primeira mão, Existem muitas fofocas na igreja, sim, é verdade, mas às vezes aquilo que é para querer escandalizar a obra de Deus fica em oculto, porque a intenção do inimigo é escandalizar a obra de Deus. E que nem eu volto a dizer aqui, o pastor não tá 24 horas aqui comigo, o pastor não tá 24 horas com o pastor, com a irmã do círculo de oração, não tá. O pastor só vai saber se nós chegar e contar para ele, Se eu chego lá e conto que eu cometi um ato errado, Mas se eu não conto e ninguém for lá e contar para ele não vai saber. Então, amados, Deus nos ensina assim, é nós que temos que ter na consciência se nós estamos aptos para fazer a vontade de Deus ou se nós não estamos, porque não estamos fazendo para um homem. Não devemos ir lá fazer para mostrar para o pastor, para o obreiro, mostrar para uma pessoa. Nós temos que mostrar para Deus. Porque o que eu ganho de estar pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus aqui, no intuito de agradar um homem, agradar uma mulher, agradar meu marido, meu filho, meu familiar, meu vizinho? O que eu ganho com isso? Ninguém nunca vai valorizar, ainda vão criticar, vão difamar, vão rir. Eu tenho que fazer no intuito de agradar a Deus. E para agradar a Deus, tem que fazer a coisa certa. Mesma coisa, amados. Quem toma Santa Ceia, A palavra de Deus mesmo, lá em Coríntios, fala, Examine-se o homem a si mesmo para participar da Santa Ceia, Eu já vi igrejas, já conheci igrejas que o próprio pastor disciplina a pessoa, Você não vai tomar Santa Ceia, fulano lá hoje não toma Santa Ceia, Outro fulano não toma porque ele soube um boato, porque ele ouviu um boato, Mas é errado o que ele fez, ou faz. Porque a palavra de Deus diz que é o homem, eu mesma tenho que me examinar, eu tenho que me ver. Será que eu estou apta para tomar Santa Ceia? Será que eu sou digna de tomar Santa Ceia? Será que... Porque é o corpo de Jesus que vai para dentro de mim. É o sangue de Jesus que vai para dentro de mim. O corpo, o sangue de Jesus é o corpo, o sangue mais limpo, mais puro, mais santificado, mais poderoso. Será que eu estou apta para receber dentro de mim o corpo e o sangue de Jesus Cristo? É eu quem tenho que me examinar. Por quê? O pastor pode saber que eu estou em pecado e liberar que eu tome. Quem vai pagar as consequências, quem vai sofrer o ato, é eu. Porque a palavra de Deus ensina que quem toma o corpo e o sangue de Jesus Cristo indignamente
toma para sua própria condenação. Então, amados, as coisas de Deus, elas são fáceis de se entender. Eu não entendo por que muitas pessoas se fingem que não entendeu, né? Só que dá pena de uma pessoa dessa, porque é ela quem vai pagar pelos seus atos. Ninguém vai pagar. Eu já ouvi pessoas dizendo, o pastor que é o culpado, a igreja que é o culpado. Não. O pastor tem que pregar a palavra de Deus. O pastor deve ter um dia de pregar só libertação, um dia de pregar só salvação, um dia de buscar só o Espírito Santo. Pregar a palavra verdadeira como está na Bíblia. Mas esse é o dever do pastor e da igreja. Mas cabe a mim se eu quero obedecer ou não. Porque se o pastor pregou a palavra verdadeira, eu ouvi, e eu não estou obedecendo e quero fazer errado, a culpa não é do pastor nem da igreja. A culpa é minha. Então, o que Deus nos ensina através dessa palavra? Todo aquele que toca em santos de Deus, nas coisas santas, ele morre. Aquele tempo lá, que vinha de Moisés, lá os ensinamentos que Deus deu antes de Jesus Cristo, era Deus que matava no ato. Matava na hora. Hoje, depois que Jesus veio, que nós temos direito do perdão e tudo, então as pessoas morrem em partes. Mas se ela não se arrepender rapidamente e não se converter, ela morre. Então, aqui eu não estou para julgar ninguém, eu não estou aqui para criticar ninguém e não estou aqui para falar de mim, né? Eu estou aqui para falar de Deus, de Jesus Cristo, da palavra de Deus, né? Eu louvo a Deus muito se pessoas se converterem, se pessoas aceitarem Jesus e se pessoas conhecerem a Jesus, né? Esta é a minha vontade. Mas, porém, eu falo que eu já vi e eu já conheci pessoas que tomavam Santa Ceia indignamente, que eu ouvi as pessoas dizer, você não pode participar desse jeito, você está participando da Santa Ceia, você está fumando, você diz palavrão, você briga. Mas eu já fiz um concerto com Deus lá na igreja. Aí os 30 dias, briga, fuma, faz coisa errada. No domingo chega lá, faz um concerto com Deus, toma Santa Ceia. O pastor da igreja sempre pregava assim. Numa igreja onde eu conheci uma pessoa que fazia assim. Uma das pessoas. O pastor pregava assim. Semana inteira ele pregava a libertação, a salvação, a busca do Espírito Santo, semana inteira. Quando chegava no domingo ele pregava da Santa Ceia. Se você fumou até hoje, bebeu até hoje, prostituiu até hoje, mas agora você se arrependeu de tudo e agora você quer tomar Santa Ceia, você pode tomar. Aí, claro, amados, ele pregava assim. As pessoas todas que tinham errado, prostituído, bebido, brigado, dizendo palavrão, o mês inteiro. Ali dentro da igreja, naquele ato, escutando aqueles hinos, louvores, tocando, e a pessoa dizia, eu me arrependo dos pecados, e tomava Santa Ceia. Aí, saía da igreja, fazia tudo de novo, 30 dias. Brigar, dizer palavrão, prostituir, fumar, fazer um monte de coisa errada. Chega no domingo, vai na igreja, escuta a mesma palavra, que eu não sei da onde que o pastor pregava aquelas palavras, né? Você fez tudo que você fez o mês inteiro, mas se aqui você está arrependido de tudo que você fez, você pode tomar Santa Ceia. E a pessoa tomava. Eu conheci 2 pessoas dessa igreja que eu ouvi esta palavra quando jovem. Essas pessoas morreram jovem ainda, destruídas, com vidas destruídas. Destruídas todas as áreas, sentimental, familiar, saúde, financeira. Talvez essas pessoas não tinham conhecimento da verdade porque estavam ouvindo só lá, né? Não ouviram numa outra igreja uma palavra assim bem explicada, né? Talvez nelas sejam salvas, não posso julgar se for para o inferno ou para o céu porque eu não sou Deus. Mas estes pastores que pregam assim essa palavra, pode ter certeza, amados. O sangue dessas vidas que fazem errado, se elas morrem no erro, Deus vai requerer desses pastores, e esses pastores não vão ser salvos. Porque através da vida deles, o ensinamento errado deles, as pessoas perdem sua salvação. E Deus vai requerer desses pastores. Porque é a palavra de Deus quem diz. Por quê, amados? Vamos e venhamos. Nós podemos errar, falhar,
pintar o sete, como diz os outros. Mas quando nós estamos dentro da igreja ali, ouvindo uma palavra maravilhosa, uma palavra tocante, ouvindo aqueles louvores maravilhosos dentro de uma igreja, quem não é santo dentro da igreja? Nossa, a gente pensa até assim, ó, que não acaba esse culto, né? Meu Deus, que não quero nem ir para casa. Ali dentro da igreja, amados, todos se convertem e viram santo na hora. Portanto, que é necessário a pessoa para poder se batizar nas águas, para poder tomar a Santa Ceia, ter um ensinamento bíblico certo. Para ela saber tudo certo, não é assim que pode aprontar os 30 dias, chegar na igreja, se arrepender e tomar Santa Ceia. Daí volta, apronta mais 30 dias, volta na igreja no domingo. Claro que quando a pessoa está dentro da igreja, a pessoa se arrepende de todos os pecados, porque está dentro da igreja, ouvindo a palavra, ouvindo louvores. É necessário, Deus deixou para que nós tenhamos um ensinamento completo, para nós ter discernimento certo das coisas de Deus. Porque quando nós tomamos Santa Ceia, pregamos a palavra de Deus, louvamos a Deus, fazemos as coisas certas para Deus, amados, e nós temos certeza que estamos certos com Deus, nós não vamos pagar o preço. E ao contrário, Deus recebe o nosso louvor, Deus recebe tudo que nós oferecemos a Ele e Deus nos abençoa. Nós recebemos unção, nós recebemos poder, nós recebemos autoridade, as bênçãos espirituais de Deus são derramadas sobre a nossa vida. Mas é quando nós não estamos fazendo errado. Volto a dizer aqui, amados, o pastor tem o dever de saber da vida dos membros da igreja? Tem. Mas ele não vai conseguir dar conta de ver 24 horas o que os membros fazem no emprego, na escola, na casa. Então eu digo aqui, é dom do demônio usar os vasos dele para escandalizar a igreja. Mas muitas das vezes as coisas ficam assim escondidinhas do pastor até se alastrar e crescer. Quando o pastor vai saber, já está desse tamanho. Né? Então, mas é nós que queremos ir para o céu, que queremos ser abençoados, é nós que temos que saber da nossa vida, se está bem com Deus ou não. Porque aquele que toca nas coisas santas de Deus indignamente paga um alto preço. Lá no tempo de Uzias, né? Como é que é o nome do homem lá? Uzá. No tempo de Uzá, era o tempo que Deus matava na hora. Nós sabemos que teve uma certa parte das pessoas que estavam lá junto com Moisés e com o irmão de Moisés, Arão, que estavam muitos rebeldes, muitos teimosos. Nós sabemos que Deus abriu a terra e engoliu eles. Deus disse para Moisés, eu vou matá-los. Deus disse, eu vou matá-los. E no mesmo instante Deus abriu a terra e engoliu eles. Então, aquele tempo, Deus matava na hora. Hoje, não quer dizer que não morre. A pessoa morre, principalmente se estiver fazendo as coisas erradas para Deus, morre espiritualmente. Por que há pessoas, se nós for olhar ao nosso derredor, nós tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas que pregavam, que louvavam, que faziam um monte de coisas lindas para Deus. E que às vezes nós vimos que a pessoa caiu do nada e nunca mais se levanta. E fica lá e não vai e não se levanta. Por quê? Quem vai saber se ele estava fazendo o certo para Deus, se ele estava digno de fazer? Mesma coisa são os que tocam na igreja. Nós sabemos que os que tocam na igreja são levitas abençoados e separados para Deus. Mas eles têm uma regra de ser santo também. Não é assim que os jovens podem estar festejando, namorando, prostituindo e estar lá cantando, tocando instrumento na igreja e Deus está recebendo o louvor deles. Não, se não estiverem santos na presença de Deus, Deus não recebe. E ainda, Deus acerta com ele. Não é só o pastor, só o obreiro, só o missionário, só quem prega. Não, quem canta também. Quem toca também. Tudo que nós fazemos na obra de Deus, tudo para Deus, tem que ser santo. Se não for santo, nós vamos pagar um preço. Que nem eu já disse aqui, eu já conheci várias pessoas que eu conheci que faziam coisas dizendo que estavam fazendo para Deus. Na verdade, a gente via e sabia que não estava certo com Deus e a gente viu que pereceu. Isso a gente vê diariamente. Por isso que é necessário explicar bem explícito a palavra de Deus. Porque se a pessoa fizer errado sabendo a verdade, Deus não vai requerer de mim, entende?
Tipo, se eu fico aqui mascarando, falando uma mentira, e alguém diz assim, mas a irmã pregou que pode fazer isso, né? A irmã, eu escutei da irmã que pode. Ela falou por dentro da palavra que pode. A pessoa vai lá e faz o errado. Porque eu ensinei o errado. A pessoa não conhecia a verdade e quando eu fui falar para ela, eu falei o errado. Se essa pessoa perecer no errado, Deus vai requerer de mim. Porque é a palavra de Deus quem diz. Então, se eu me propus a falar da palavra de Deus, eu tenho que falar a palavra de Deus como ela é. Eu não posso pôr e nem tirar nada. Como ela está escrita. Mesmo porque pode modificar a igreja, pode modificar a palavra, pode modificar a Bíblia, mas a palavra de Deus verdadeira nunca vai mudar, porque Deus disse que ele não muda. Então, amados, que Deus nos ensinou através da morte de Uzá, que ele matou no mesmo instante que tocou na arca, porque Uzá não quer dizer, talvez, que ele não fosse santo, né? Mas ele foi desobediente aos olhos de Deus, porque ele não tinha autoridade de tocar. Deus tinha o servo certo para tocar na arca, para carregar, para levar, para mudar de lugar. Ele não tinha essa autoridade, ele não tinha essa unção e ele tocou. Então Deus o matou. Deus nos ensina hoje para nós fazer as coisas para Deus. Até mesmo, irmão, uma oferta, até mesmo o dízimo que nós devolvemos na igreja. A palavra de Deus nos ensina que se nós tiver a esposa e o esposo brigado em casa e eu for para a igreja brigada com meu marido sem nós ter feito as pazes, eu posso levar a melhor oferta na igreja. Deus não recebe. E de que adianta eu deixar minha oferta na igreja? O pastor vai pagar água, luz, aluguel, vai usar o dinheiro. Mas eu não vou receber de Deus a recompensa porque Deus não aceitou a minha oferta. De que adianta eu devolver o meu dízimo na igreja? Vai servir a igreja, o pastor vai usar o meu dinheiro. Mas se Deus não aceitou o meu dízimo, eu não vou ser abençoada. Entende, amados? Então, nós temos que colocar na nossa cabeça um objetivo, agradar e servir a Deus. Para isso, nós temos que fazer certo. Se nós fizermos errado, Deus não recebe nada de nós. E ainda, se nós tocar nas coisas santas de Deus, nós pagamos um preço. Assim é uma pessoa que fala mal do pastor, fala mal da mulher do pastor, fala mal do obreiro, fala mal do pregador, só simplesmente porque ela não topa com a cara da pessoa, ela não vai com a cara da pessoa, ela não se agradou por causa de uma palavra que o pastor pregou lá, que veio da Bíblia, mas atingiu ela, porque era o Espírito Santo pregando. Já aconteceu muito comigo, amados, eu sei, pode acontecer com você, ou já aconteceu, ou acontece. Devia uma palavra diretamente comigo, pensando, mas o que esse pastor tá falando? Será que ele viu o que eu fiz lá? Será que alguém contou para ele? E não é o pastor que viu, Deus viu. Por isso Deus mandou a palavra. Mas há pessoas que se ofendem e se irritam com o pastor. Não gosto mais daquele pastor, não vou com a cara dele, não vou com a cara daquela irmã, não vou com a cara daquele. E se levanta contra aquela pessoa. Começa a difamar, falar mal, criticar. Você está se levantando contra um santo de Deus. Se aquele pastor, se aquela obreira, se aquela pessoa está fazendo as coisas certas para Deus conforme Deus manda, você vai pagar o preço. Você vai morrer espiritualmente. Porque está se levantando contra um santo de Deus. Esta é a palavra que Deus nos mandou hoje, amados. Eu não tô aqui, já volto a dizer, nem para criticar, nem para falar de ninguém mesmo, porque eu não conheço a vida de ninguém, né? Eu mal cuido da minha, né? A minha vida eu tô cuidando meio de arrasto, né? Como vou me importar com a vida dos outros, né? Mas o meu objetivo aqui é ajudar. Ajudar você que não conhece ainda Jesus, conhecer. Ajudar você que ainda não tem o entendimento, entender. Falar uma palavra para esse irmão, para essa irmã que às vezes está precisando de uma palavra. Esse irmão, essa irmã que às vezes está a ponto de sair da congregação. Ou talvez também porque não gosta da irmã que está cuidando da igreja. Não gosta do irmão, não topa com este irmão que está cuidando da igreja. Não gosta do pastor ou se ofendeu com uma palavra ou com outra. Deus está falando com você. Amém, amados? É Deus que está falando, né? Talvez você até já saiu da igreja, está parado, já está pensando em ir para o mundão porque se ofendeu com uma palavra, se ofendeu com algo na tua igreja. Entenda, existe prova? Existe. Existe luta dentro da igreja? Existe. O inimigo vai lutar dentro da igreja para nós não ir para a igreja. Mas também nós temos que prestar atenção se é uma luta ou é algo recorrente de nós mesmos.
né? Sempre peça a Deus, Deus fale comigo, peça, e Deus fala. E aqui Deus está me dizendo que tem pessoas que estavam querendo ouvir de Deus uma palavra. E Deus está me dizendo que Ele está mandando uma palavra para você, Deus está falando com você. Então, cabe a você se quer ouvir a voz de Deus ou não, Deus falou com você. Amém? Então, esta é mais uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te dou graças, Senhor, por mais esta palavra, Pai. O Senhor falou muito comigo, Pai. Eu sei, meu Deus, que eu não sou perfeita, Senhor, mas eu vou lutar até a última respiração minha, Senhor, para lhe agradar, Senhor, para me consertar contigo. Me ajuda, Senhor, todos os dias, meu Deus, eu ser melhor para ti, Senhor. Meu Deus, eu estou aqui a pregar a tua palavra no intuito, ó Pai, que almas se rendam a ti, que almas se voltem para ti, que almas fiquem fortalecidas no Senhor, renovadas em nome de Jesus Cristo. Consagra, meu Deus, meu Deus, canal no YouTube que é de evangelização para que o Senhor Jesus Cristo seja louvado. E eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo. Leva este vídeo, meu Deus, esta oração, esta palavra a todos os cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem os corações certos para levar esta palavra, Espírito Santo. Fala, Senhor, fala. Fala com o jovem, fala com a criança, fala com o adolescente, com o adulto. Senhor, fala em nome de Jesus Cristo, Pai. E salva, meu Deus, liberta aqueles que estão, meu Pai, aprisionados numa palavra, numa doutrina do homem, Senhor. Liberta, Senhor, e abençoa esses que têm dado ouvido à tua palavra, esses que querem te ouvir, que têm fome da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa saciar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa trabalhar, meu Deus, de uma forma poderosa em cada vida, Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.